Aleluia. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz que o reino de Deus é das crianças. E nós cremos, ó Pai, que aqui o Senhor está levantando nesta geração, a próxima geração, que será reconhecida no mundo físico e no mundo espiritual como sacerdócio real. A geração de Samuel, os príncipes dessa terra, as princesas, que sentarão nas cadeiras mais altas desse estado para governar com justiça, para que o meu nome seja glorificado. O Senhor está levantando nessa geração pastores, filhos, apóstolos, homens de Deus, mulheres de Deus, para conduzir a tua obra, para que o teu reino cresça, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Feche os olhinhos. Repete comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nós queremos ouvir a tua voz. ouvir a tua voz, Sempre em nossa vida. sempre em nossa vida, Possamos distinguir quando é o Senhor quando é o e Senhor quando é o inimigo, e quando é o inimigo, para que possamos ouvir e obedecer ao Senhor. Abençoa a nossa vida, Abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa família e esta igreja. e esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar agora a história de Samuel, pelo nosso Samuel Azar. Quer sentar aqui, Samuel? Quer sentar aqui? Quer sentar? Vai lá. Samuel. Você tá no caso? Olha, Samuel. Quem foi o papai do Samuel? A história de Samuel é contada no livro 1 Samuel. Samuel, ele foi. Ele nasceu. Era filho de quem? Ele era filho de Ana. Ele era filho de Ana e de. Ele foi gerado por oração. Ele foi gerado por oração. A mãe dele tinha filhos, Ana. Não, ele foi gerado por oração e ele foi o último juiz e o grande profeta de Israel. Além disso, foi o homem que ungiu os primeiros reis da nação. Foi. Vou falar o nascimento e a promessa. A mãe de Ana sofria por A mãe de não Samuel. conseguir ter A mãe de Samuel. a mãe de Samuel. Ela sofria por não conseguir ter filhos. Ela, um dia, foi ao templo e orou com um grande choro. E fez uma promessa com Deus que se ela recebesse um filho, ia colocar ele para servir a vida toda ao Senhor. E nasceu, Samuel, que Deus escutou a oração dele e dela. E nasceu Samuel. Aos 5 anos, ela deixou ele sob os cuidados de Eli no templo. Muito bem. O chamado de Deus. Samuel ajudava Eli com as tarefas, obedecia muito ele. Até que um dia ele escutou alguém chamando o nome dele. Ele correu até o sacerdote e perguntou se era ele que estava chamando. Isso aconteceu 3 vezes e Eli percebeu que era Deus falando com ele. Aí Eli ensinou a Samuel a falar com Deus assim.
Diga-me, Senhor, seu servo ouve. Aí Deus falou a ele o que ia acontecer no futuro com a família dele. A liderança em Israel. Samuel cresceu, todo o povo reconheceu que ele era um profeta fiel. Ele liderou Israel como um juiz, fazendo as pessoas não acreditar mais em ídolos e acreditar mais na palavra de Deus. Muito bem, Samuel. Tem mais alguma coisa? Tem. Ele foi um grande profeta. Aí, certo dia, o povo lhe pediu um rei. Ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. E um pouco tempo depois, ungiu Davi. E tem mais coisa. Conta mais as curiosidades. Sim, mas aí eu só vou fazer perguntas e respostas. Vai, faça aí. É nóis. Tem Nascimento, quem foram os pais de Samuel? Ana e Eu posso falar? Qual era o nome da outra esposa de seu pai? Você nem falou? Eu sei. Falou sim. Então é irmã. Bem, miserável. Miserável. A Gabriela é uma moça do ano, que ela não aqui. Até mais de 12. Benina. É Benina? Benina. B de bola. Diga isso. Onde Samuel foi criado para ser... Não tem. Vamos saber também. Peraí, calma aí. Quem era o sacerdote que ele consultou responder? Ele. O que Samuel disse quando Deus o chamou pela última vez? Seu Senhor está Meu servo ouve. Qual foi a principal função de Samuel em Israel? Seu ungir ajudar as pessoas Juiz e profeta. Quais reis Samuel ungiu ao mando de Deus? Agora eu posso dizer algumas novidades sobre o rei, o profeta Samuel? Habla. Quem sabe se Samuel casou ou não? Samuel não casou. Samuel não era padre, não, ele era profeta. Ele Casou. Marcada por quem? casou com Eloá, a esposa dele teve 2 filhos. Eloá era gravidez dos filhos dele. Era? Ele esposa dele. Tua irmã. É Samuel 3, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. 3 é aqui. Achei. 10. Só que o tema de pé diferente. Vamos fazer o seguinte, quem tem a Bíblia que a gente ganhou, lê junto. Eu tenho. Bora, lê junto, bora. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Não ia falar todo mundo ao mesmo tempo. Ah, não leu, agora lê a tua versão, espera. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Quem é que sabe qual é a maior lição da vida de Samuel? Samuel, Hoje esse? primeiro Samuel. Ele nasceu só para um direito. Não, ele A maior lição da vida de Samuel foi escutar e obedecer. Mesmo se ele querer obedecer. Mas ele queria ungir o filho de Jessé, o mais velho, não queria ungir ele. O Samuel era aquele rei bonito, alto, bem forte. Deus disse não. Quando ele botou a mão na cabeça de Davi magrelo, dos cabelos voando, o rosto já queimado do sol, magrinho,
qual era a voz de Deus e ele obedecia, seja o que fosse. Saulo fez o que com os reis, aquele lugar que Deus mandou matar tudo? Quem se lembra dessa história? Ele roubou, levou os bichinhos gordos, matou os magos, E deixou o rei. deixou o rei e matou os homens e deixou os meninos e a mulher, sei lá. Quem é que sabe o que foi que Samuel fez nesse dia? Ele avisou a ele que o reino não era mais dele. Mas ele fez uma coisa violenta também. O que foi que ele fez? Ele foi lá e matou. A ordem de Deus era para fazer o quê? Matar tudo e não E o que deixar foi que Samuel fez? Ele que avisasse, se você desobedecer, você vai perder seu reino. Vai ser levantado Ele um novo foi lá rei. e matou. Pegou a espada, matou o que era para ser matado e matou tudo de vez. Deitou a faca no rei e matou. Era um profeta. Estudava a palavra, estava ensinando ao povo. Mas matou porque Deus mandou matar. Samuel sabia quem estava falando e ele obedecia. Hoje em dia a gente escuta. Será que ele está escutando a mesma voz de Deus? Mas eu se levando uma vez de noite, eu fui lá e orei para Deus para me dar um sinal do negócio. Eu falei, Deus, se for para acontecer isso mesmo, que tal coisa aconteça amanhã. Aí foi lá e aconteceu. Tá vendo? Voz de Deus. Quando Deus manda, ele se responsabiliza, ninguém toca em você. Se Deus disser assim, Nana, vai ali e diga a Nina que hoje ela vai pregar. Deus vai dizer assim, Nina é brava. E não vai dizer que eu estou cantando. Deus diz assim, fui eu que te mandei, vai. Ela respondeu, não é com ela. Chega lá, Nina vai estar mansinha mesmo quando? Se não fosse, não sabia a resposta de Nina. Nossa, Nana tem o poder de espantar demônio se nós estivermos com fé. Samuel tinha noção do que era o poder de Deus na vida dele. Quando ele dissesse uma palavra, aquela palavra acontecia. Sabia disso? Que Samuel viveu no tempo de reis e ele era juiz. O que significa ser juiz no tempo do povo? Quem sabe o que significa ser juiz? Então, Samuel era profeta e juiz. Por que juiz? Ele ensinava ao povo as leis de Deus e como fazer para você cumprir essa lei. Porque não tinha as leis de Moisés? Ele já seguia essa lei. E ele entendia muita palavra que ele explicava. Bom, você tem que fazer desse jeito. Ah, na sua casa teve coisas erradas esse ano, você vai ter que fazer desse jeito. Tem que ofertar isso, né? Tem que matar um novinho. Antigamente era assim, você tem que matar um animal limpo, puro, para que Deus perdoasse os pecados. Que era um costume da época. Depois que Jesus veio, ele mesmo foi o cordeiro imolado, sacrificado, para pagar o pecado da gente. Entendeu? Quando vocês escutarem vozes estranhas, qualquer voz que diz para você sair da sua casa, abandonar sua família, abandonar sua filha, não é de Deus. A voz de Deus é limpa. A voz do Espírito Santo é mansa. Quando ele diz para mim, se levante e se posicione, ao mesmo tempo ele está me dizendo, você sabe quem você é, a identidade que você tem, tudo que você já passou até agora, não foi em vão. Acho que eu até falei isso de casa, né? Será que eu estou ensinando, está sendo em vão? Será que eu tenho um Deus que não existe? O Deus que eu tenho, ele existe, ele não está colocando fora, não. O Deus que a gente fala aqui, na hora que a gente precisar, vou deixar você falar, na hora que a gente precisar, ele vai estar presente. Porque Deus só age quando a gente não sabe mais agir. Porque eu não poder fazer, ele está lá, só olhando. Mas quando você diz assim, eu não aguento mais, Senhor, agora é com o Senhor, pronto, agora é comigo, eu resolvo. E ontem, 6 horas da noite, andaram para lavar os pratos que eu estava lá dentro, molhando a massa do gosto para botar no fogo. Dia, eu escutei uma voz bem assim, ó, Dandá, ô Dandá. Tia, eu sou pro Deus para você, ó, que basta na vida e sai correndo. Aí minha mãe, o que foi, Dandá? Se a senhora estava chamando ela, tanto chamando ninguém, não. Tia, quem que se eu quis descer mais para lá, para baixo da pia? Se causou medo é de Deus. Samuel teve medo quando ele escutou Samuel. Porque mais sabe o que? Se causou medo no mente dele. Pois as nossas avós, né? Você diz assim, não responda. Se alguém chamar, vá lá ver sem responder. Porque às vezes os demônios se passam por gente. Eles gostam de imitar, pegar o tempo todo olhando pra gente. Tem muita gente que às vezes chega na mesa espírita, fulano morreu. Seu pai morreu, digamos assim, seu pai morreu. Seu pai tinha coisas que só ele sabia fazer, você sabe disso. Digamos que ele tivesse uma tosse, que nem ele.
Você sabe, aí abre a mesa. Sabe? Você nunca viu uma mesa aberta porque graças a Deus não participa disso. Abre a mesa, os médicos ficam lá assim, daqui a pouco o médico se manifesta. Aí de repente um daqueles médicos começa a fazer. Igual se seu pai. O que é que você pensa? Você acabou de perder o pai e você vê alguém falando como ele, tendo gestos como ele. E falando coisa que só ele e você sabia. O que você pensa? É meu pai, entendeu? Meu Deus, veio falar comigo. Demônio imitando gente. Eles ficam ao nosso redor, olhando tudo que a gente faz para imitar. Para chegar a dizer assim, Nina, ô Nina, pode beber ali? Quem que me chamou? Será? Puxa, quem me chamou? Mamãe, quem me chamou? Oh, já vou! Gosta de dizer isso? Já acompanha. O que eu quero dizer? Desejo de cigarro. Ó, a gente está estudando sobre o Samuel e a voz de Deus. Você sabe, diz que quando é Deus falando com você e quando é capeta falando com você. Lembre-se, o demônio nunca vai falar com você com voz arrogante, ele vai falar com voz mansa e vai usar pessoas para falar com você. Você sabe distinguir? Você já escutou a voz do diabo? Eu escuto um monte de voz. Quando você tem vontade de brigar, quando você tem vontade de não ir para a igreja, quando você não tem vontade de não ler vídeo, quando você tem vontade de ficar só dentro de casa, sem se ligar em louvor nem nada. Isso não é de Deus. Me perdoe, mas isso não é de Deus. Eu vou cair e não me pega escola. Deus criou a gente para viver em sociedade. Uma coisa é estar em casa e estar com a mente em Cristo. Outra coisa é estar em casa e estar com a mente vazia. Mente vazia é o quê? Ela vai pro passeio só pra comer e fica. Eu sou como você, eu gosto de ficar em casa, mas eu fico em casa focado. Quando eu vou passeio, Qual é a sua obrigação com Deus nesse mundo? Servir a Ele De fazer mais o quê? em fé orar. para falar O que foi que Jesus disse aos discípulos? Ide por todo o mundo espalhando o Evangelho. Você, o Evangelho vivo. Como que você quer um Evangelho vivo? Você vai deixar os outros ver você fazendo aquilo que Deus gosta. E logo, se você é Deus, você tem que transparecer Deus, porque se você transparecer Deus, ninguém vai lhe acusar. Se apontar o dedinho assim para você ver de ver, vem meu filho que está comigo, vem, aqui tá pegando fogo, você se chama todinho. Não é não? Tu já viste alguém de Cristo, alguém levantar o nosso para não cair? Ou é demônio chamado por se tornar muito quanto para julgar? Ou come. Também é isso, ou come. Tem gente que fala tanto de crente, fala tanto de crente que acaba morrendo. Eu só tenho crente para mim, para quem fala mal de crente. Sabia disso? Só tem três caminhos. Diga aí. Sabe qual são os três caminhos? Um é amor. Ou você se converte, vira crente também. Então, se você falou mal dele, vira crente também. Ou você se muda, você não aguenta essa onda e todo dia que você está puto. Ou você morre, porque Deus diz assim, melhor levar você acreditando em mim, que você se perder no Senhor, meu Deus, se eu possa sempre escutar a tua voz, obedecer o teu comando, o inimigo nunca me engana, em nome de Jesus.